Antes de falarmos aqui sobre essa troca do Jair pelo Tiquinho e também pelo Danilo Barbosa do Botafogo, eu peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e se ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, por favor, isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, para atingirmos a nova meta do canal, que é de 50 mil inscritos. Então ajuda aí, gente, estamos chegando aí já a 46 mil inscritos. Ajude-nos a atingir essa meta o mais rápido possível, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, o que eu apurei? Existe mesmo, de fato, uma negociação, não é balela, não é conversa, não é cortina de fumaça, existe essa negociação entre Santos e Botafogo em relação a uma troca do Jair, é algo que avançou esta semana, a troca do Jair pelo Danilo Barbosa, volante, e também pelo atacante Tiquinho Soares. Seria uma troca com uma compensação financeira para o Santos. E eu vou explicar por quê. O Santos tem proposta pelo Jair. O Santos já teve uma proposta que chegou aí a quase 18 milhões de euros, porque envolvia a transferência em definitivo do Wendel, que está emprestado do Porto. Essa proposta veio do Porto, do Clube de Portugal, onde o Wendel joga, ele pertence ao Porto, jogava no Clube B do Porto, foi emprestado ao Santos, e na proposta do Porto, o Porto pagaria parceladamente, não seria um valor à vista, mas pagaria aí perto de 15 milhões de euros e ainda liberaria o Wendel em definitivo, o jogador que tem aí valor de passe, né, de direito econômico para compra fixado em cerca de 3 milhões de reais, 3 milhões de euros, né? Então a venda do Jair para o Porto poderia chegar a 18 milhões de euros, certo? Agora, se o Santos realmente fechar o negócio com o Botafogo, aí o Wendel não fica. É uma informação que eu trago para vocês. O Wendel está emprestado agora até o final deste ano e se o Jair não for para o Porto, o Wendel vai ser devolvido para o clube português. Essa é a primeira informação que eu dou para vocês. O Santos quer muito o Tiquinho e quer muito o Danilo Barbosa, jogadores que o Santos já negocia há algum tempo, especialmente o volante Danilo Barbosa e agora o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares surgiu nas últimas semanas depois que o Santos propôs ao Botafogo, que vem insistindo com o Santos na contratação do Jair já há algum tempo. No início do ano, o Botafogo tentou contratar o Jair e o Santos não vendeu. E agora, como o Santos sugeriu o envolvimento do Tiquinho e o Botafogo se interessou, então as conversas começaram a esquentar. O que se discute neste momento é a contrapartida em dinheiro. O Santos, além do Tiquinho e do Danilo Barbosa, o Santos quer um valor em dinheiro para liberar o Jair. Qual que é o argumento do Santos? Olha, o Jair, no ano passado, no meio do ano, já tivemos uma proposta que chegou a quase 18 milhões de euros. É um jogador jovem, um jogador de 19, 20 anos, tem aí revendas pela frente, um jogador de alto nível, e é de fato, né? O Jair é um grande zagueiro, um zagueiro que pode chegar até a seleção brasileira. E o Tiquinho, por outro lado, tem 33 anos, o Danilo Barbosa tem 28 anos, são jogadores que já estão numa outra fase da carreira. São campeões brasileiros, são campeões da Libertadores, mas o valor desses jogadores de mercado não pode subir tanto, não pode ser tão alto, porque, especialmente no caso do Tiquinho, porque são jogadores já com uma idade bem mais avançada. Tiquinho, 33 anos, chegaria no Santos praticamente para encerrar a carreira. Ele não sairia do Botafogo para vir para o Santos se não fosse por um contrato longo. Então ele viria praticamente para encerrar a carreira, o Santos vai fazer esse investimento só para ter o jogador e não ter uma revenda, certo? E o Danilo Barbosa vem aí com 28 anos, um pouco mais jovem, mas também não é um jogador que vai custar muito caro, mesmo que ele venha para o Santos e continue tendo sucesso na sua carreira, não é um jogador que o Santos vai ter oportunidade de revender para o mercado europeu ou para qualquer outro mercado por um valor muito maior, a não ser que ele arrebente aqui, né, no Santos, vá para a seleção brasileira, e aí com 29, 30 anos, de repente, ele pode até ser vendido para um clube
de segunda linha da Europa, ou um clube dos Estados Unidos, ou do mundo árabe, aí tudo bem, mas é difícil a gente imaginar que o Danilo Barbosa vai chegar aqui no Santos e vai se transformar num volante de seleção brasileira, também não é por aí, né? Mas enfim, gente, o Santos quer montar um bom elenco e eu acho que com a chegada desses dois jogadores já melhoraria bastante. E a forma que o Santos está encontrando para fazer esse tipo de contratação, já que não tem dinheiro, é dessa maneira. É oferecendo contratos bons aos jogadores e troca de jogadores da base. Eu falei isso ontem aqui, eu falei isso na live de ontem. Eu falei, olha, eu não vejo como o Santos ter dinheiro para fazer esse tipo de contratação. Agora, se o Santos conseguir envolver jogadores da base, aí já muda de história. E é o que está acontecendo neste caso entre Santos e Botafogo. Jair, zagueiro, pode ser envolvido nessa negociação e o interesse do Botafogo por esse jogador ajuda bastante. Vamos lá, o que eu acho dessa possível troca? Se o Santos conseguir chegar a uma troca por esses dois jogadores e ter uma compensação, eu imagino aí 5 milhões de euros, se o Santos conseguir ter uma compensação de 5 milhões de euros pelo Jair, tem a situação do John também, né, que está no Botafogo, o Botafogo ainda deve um dinheiro para o Santos. Então, se o Santos conseguir, mesmo com a liberação do John em definitivo, de repente ele pode ter, eu não tenho essa informação, que ele vai ser envolvido nessa negociação. Mas já imagino aqui, se o Santos conseguir 5 milhões de euros, a partir de 5 milhões de euros, eu acho que vale a pena, se o Santos receber esse valor e os dois jogadores em troca do Jair. Por quê? Vamos lá, por duas razões. O Santos, pensando no time, pensando no reforço do time, o Santos ganha 2 titulares, ganha um atacante que está aí na melhor fase da sua carreira, o cara acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores, e ganha também um bom volante, um bom jogador de meio de campo para completar o seu meio de campo. Em contrapartida, o Santos perde um jogador, uma joia, né? Um jogador jovem, mas um jogador que não é titular absoluto. Poderia ser? Sim, fatalmente seria. Porém, tem uma outra questão. Uma outra questão. O Jair é um jogador que se tem dúvida em relação à condição física dele. É um jogador que já teve operação de joelho e é um jogador que tem tido, né, constantes lesões musculares. Ele tem dificuldade para manter o equilíbrio muscular, porque ele é muito alto, já teve problema de joelho. Então é assim, é um jogador que você não pode cravar que vai poder, né, contar com ele de forma regular. Claro, as contusões acontecem, contusões musculares, contusões mais graves, mas o Jair ele tem um histórico que preocupa um pouco. É um histórico que faz com que qualquer clube tenha alguma dúvida em relação ao aproveitamento dele. Ele tem essa, né, essa desvantagem. É um jogador que fisicamente a gente não sabe se vai dar certo ou não. De repente ele pode aí ficar aí o resto da carreira, nunca mais sofrer nenhum tipo de lesão. Mas hoje não é um jogador que você pode, né, ter tanta segurança assim. Então, por isso, eu entendo que seria uma boa. Se o Santos conseguir uma vantagem, um retorno em dinheiro, além dos dois jogadores, se o Santos conseguir um valor em dinheiro acima de 5 milhões de euros, eu acho que vira aí um bom negócio para o Santos. Acho que o Santos tem aí que fazer mesmo. Eu faria, eu trocaria o Jair por esses dois jogadores. O Santos vai ter um time mais completo com Danilo Barbosa e Tiquinho do que ter com o Jair. Até porque o Santos está contratando zagueiros, o Luizão do Novo Horizontino pode pintar no Santos. O Santos está aí numa negociação aberta com o Luizão e o Santos tem também outro grande zagueiro, né, que é o Luan Pérez, que fatalmente vai ser titular em 2025. Então eu acho que assim, a perda do Jair, digo tecnicamente, para o time, ela vai ter um impacto bem menor, né, do que o Tiquinho e o Danilo Barbosa para o Botafogo. Eu acho que o Santos ganha nessa troca tecnicamente. E ainda vai ter aí um bom dinheiro se for a partir de 5 milhões de euros, que é o valor que eu ouço falar dentro do Santos, que é um valor
igual ou acima desse. É exatamente isso que estão negociando. Estão naquela fase de negociação com os atletas. O Santos avançou bem com o Tiquinho, de acordo com as informações do Santos de hoje. E com o Danilo Barbosa é mais fácil de chegar a esse acordo, é um jogador mais barato. E com o Botafogo aceitando fazer essa contrapartida em dinheiro, acho que a situação passa aí, né, a negociação passa aí ter uma boa chance de sucesso. Vamos esperar. Beleza? VF, respeito sua opinião, mas se temos uma proposta de 18 milhões de euros pelo Jair, trocar ele com o Botafogo e receber apenas 5 milhões de euros é o mesmo que pagar 13 milhões no Tiquinho e no Danilo Barbosa. Ou seja, loucura total. Gente, é uma maneira de você calcular isso. Agora, eu estou pesando a favor dessa negociação. Se o Botafogo realmente pagar esse valor de 5 milhões, pelo menos 5 milhões de euros, são 13 milhões que seriam a diferença, você tem razão. Só que você está esquecendo que na proposta do Porto pelo Jair, envolvia a liberação em definitivo do Wendel. Então seriam aí, em dinheiro, 15 milhões e não 18, certo? Só que tem outro detalhe. Esses 15 milhões, né, não é uma proposta simples à vista. Esses 15 milhões seriam pagos de forma parceladas e, além disso, vinculada a metas. O Jair teria que atingir algumas metas lá no Porto para que o Santos recebesse o total de 15 milhões, além da cessão em definitivo do Wendel. Tá? Não são metas, pelo que me falaram, não eram metas absurdas, eram metas, número de jogos, né, participação em jogos, eram metas atingíveis, mas se de repente o Jair for para lá e ter algum problema, ficar de fora de um determinado número de jogos por problemas físicos, o Santos já não receberia os 15 milhões. Então não é uma proposta à vista, não é um dinheiro que entraria para o Santos à vista e não seriam 18 milhões. Seriam 15 milhões mais 3 pela liberação do Wendel. Então tudo isso a gente tem que levar em conta. E tem que levar em conta também que o Santos teria já de cara um time mais competitivo, porque se a gente analisar só dentro de campo, pensar no time dentro de campo, o time sem o Jair e com o Danilo e o Tiquinho, na minha opinião, fica mais forte. O Santos teria 2 titulares, um deles atacante, e perderia um jogador que nem é titular hoje no Santos, que é o Jair, né? Não é titular absoluto. Certo? Obrigado, viu, Leonardo? Obrigado mesmo pelo seu superchat, pelo seu comentário. Obrigado mesmo, agradeço demais, tá legal?